Olá pessoal, mais uma vez aí postando na internet para vocês, o WhatsApp também, vou mandar para alguns amigos. É o seguinte, acordei nessa manhã, eram umas 5 horas da manhã, e acordei pensando na fé. Então veja assim, que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas de que fé se trataria isso? Fé na palavra do Criador, ou melhor, na palavra também de Jesus Cristo. Então vamos lá. Eu frequentei 15 anos a Igreja Assembleia de Deus e acreditava que o que eu aprendia lá eu levaria até uma fé que agradaria a Deus. Só que, no entanto, observando o que Jesus falou, ele falou: examinar as Escrituras. Mas, pensando também no que ele fazia na época, dava para perceber que ele entrava nos templos religiosos, quando criancinha, e haja visto que ele entrava lá para ensinar. Então eu vejo que se ele entrava para ensinar, é porque o pessoal lá não sabia. Os líderes religiosos não sabiam. Ou se sabia, davam uma de migué. Então, vamos lá então. Então, se eu estou num templo religioso e ouço lá, alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, estou raciocinando que eu tenho que ir numa igreja. Então, começa por aí. Então, eu teria que fazer parte da igreja. Agora, estou tendo fé no quê? Naquilo que eu ouvi. Eu estou imaginando que eu tenho que estar na casa de Deus, então eu começo a ter fé naquilo que eu ouvi do líder religioso. Se ele for um pastor, seria um pastor. No meu caso, era um pastor. E por aí vai. Só que tem um detalhe. Vocês, examinando as Escrituras, como Jesus mandou, olhando lá, eu percebi que a casa de Deus não era essa igreja, como Assembleia de Deus, Deus é Amor, Coluna de Deus, Igreja Presbiteriana, enfim, Congregação Cristã do Brasil. Não se trata disso. Isso aí saiu tudo dentro da Igreja Católica, desde o princípio, como fala em Apocalipse 18. Então, se Apocalipse 18 fala que a prostituta seria essa igreja católica, então eu diria que o protestantismo saiu de lá de dentro, então seria a filha dela. Então vamos lá, então estando dentro desses lugares, eu acredito o seguinte, que você vai ter uma fé morta, não aquela fé que o Salvador falou, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora Jesus, ele foi claro, né? Aquele centurião, ele chegou e falou: meu servo está doente lá na cama e gostaria que você pedisse para ele ficar curado. E Jesus quis ir até lá. Falou: não há necessidade disso. Basta tua palavra daqui que ele fique curado, que ele ficará. E Jesus foi claro: nunca havia uma fé tão grande nem em Israel ou Jerusalém. Mas aquilo que ele falou deu a entender o seguinte, que o que saísse da boca de Jesus ia acontecer. Então eu diria o seguinte, que se nós tivermos uma fé que saiu da boca dele, aí sim. Mas se procurar essa fé dentro do sistema religioso, dentro da prostituta ou dos filhos delas, ou seja lá de onde for, não vai funcionar. Mas saindo da boca dele, vai funcionar. Por exemplo, vamos se dizer assim, Jesus foi claro, falou para aquela mulher que tirava água do poço e falou para ela assim, ó, não é nem no templo e nem em Israel. Quer dizer, Israel seria a casa do Senhor. Essa casa que o pastor falou, alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, na realidade não foi Deus que falou, foi Davi. Só que Davi, ele falava aquilo de Israel, porque as outras cidades ele já tinha matado todo mundo, acabado com todo mundo. Mas Israel, quando ele entrava lá, ele com os comandantes dele, com
os soldados dele falavam, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era Israel. Mas o sistema religioso pega isso como se fosse a casa de Deus. Entendeu? Então, quer dizer, a gente está lá dentro, ouvindo isso, achando que é a casa de Deus, e achando que se a gente tiver fé daquilo, né, a gente vai estar alegrando a Deus, porque a fé vem de ouvir. Mas é de ouvir a palavra de Deus. Mas essa palavra aí é do líder, ou do pastor, ou do padre, sei lá de quem, mas não de Deus, e sim de Davi. Aí você diria, mas Davi não era Deus que usava ele? Bom, meu irmão, eu diria o seguinte, se você orar, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita eu não seria atingido, eu diria que essa oração é de Davi. Mas eu diria para você o seguinte, como pode você amar a Deus com toda a tua força e todo o entendimento? Você entendendo? Se você está vendo 1000 cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não está sendo atingido. Então, ainda somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Isso está escrito. Agora, se focar em Jesus, quando ele falou, quando orares assim, Pai nosso que estás no céu, ele está no céu, santificado seja o teu nome. Qual nome? Venha a nós o vosso reino. Qual que é o reino dele? E que seja feita a tua vontade, a dele, não a minha, e nem a sua, ou de qualquer um aqui na terra, mas a dele. Então, isso é uma parte só. Eu não vou nem ter até o fim para não prolongar muito esse vídeo. Mas é um fato. E isso, se a oração de Davi funcionasse para os dias de hoje, ou acho que nem naquela época funcionava, principalmente nos dias de hoje, então Jesus não teria falado assim, quando orares assim, Pai nosso que estás no céu. Eu diria que essa oração de Jesus aí sim. Então, só uma deixa que eu vou deixar aqui, ó. Pai nosso que estás no céu. Aí ele fala, venha a nós, Jesus fala, venha a nós o vosso reino. O reino dele tem que vir até a nós. Bom, lembramos que ele está no céu, agora o reino dele tem que vir até a nós. Qual que é o reino dele? Eu diria o seguinte, que o reino dele é espiritual. Então, se eu vejo assim, se eu estou dentro de um templo religioso que diz que é a casa dele, mas não é, que ele falou que não habita em templos construídos pela mão do homem, então estaria eu tendo que tipo de fé? Não estaria agradando a ele. Então eu diria o seguinte, se eu ia lá para ganhar um dinheiro, achando que abriria janelas do céu, derramaria bênçãos tais que viria maior abastança, então fazei prova de mim, assim diz o Senhor dos Exércitos, lá em Malaquias, então eu diria o seguinte, eu estou indo lá por causa disso. Agora você quer ver o negócio mudar? Digamos o seguinte, que eu vou fazer aquilo que ele falou para aquela samaritana. Vou buscar eu vou buscar Deus em espírito e em verdade. Então vamos lá. Para mim fazer isso aí, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, pegar todo esse lixo e jogar fora. E depois pegar o seguinte, colocar a minha moringa para funcionar. Então vamos lá. Bom, agora eu não vou, para mim fazer isso aí eu vou ter que largar o pastor, vou ter que largar a igreja, vou ter que sair de lá. Bom, vou deparar com um problemão. Vamos falar que eu desviei. Mas eu desviei da onde? Ele diz, porque eu não fui na igreja, eles já vão ficar pensando um monte de coisa. Vou falar que eu já voltei a fumar, a beber, e voltei a fazer aquelas coisas todas, e tudo que é pecado. Então, não sei se fumar e beber é pecado, mas eles falam que é. Agora, vamos lá. Eu não faço nenhuma dessas aí porque eu prezo pela minha saúde. Mas não condeno quem fuma ou quem bebe. Isso é cada um. Mas também não vou dizer que você vai para o inferno por causa disso. Eu diria pelo contrário, que Deus está procurando é você, não o santinho. Então vamos lá. Então eu diria o seguinte,
eu tenho que dar um jeito de Deus me achar. Porque eu não vou conseguir achar ele. Fazendo essas coisas eu não vou chegar até ele. Porque não bate com o que Jesus falou. Jesus falou, para o samaritano, ó, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e em verdade. Tá, então vou fazer isso que Jesus falou. Então eu tenho que largar toda essa bagagem de religião e ficar na minha casa, sozinho, trancar no meu quarto, em secreto falar com ele e pedir a ajuda dele. Eu vou estar mais perdido que segue em tiroteio. Pensou eu sem religião? Nossa, tô ferrado. Quer dizer, vou estar sem nenhum gato para puxar pelo rabo. Não que eu vou puxar o rabo do gato para judiar dele. Que nem eu tenho um gato aqui que eu brinco com ele. Às vezes ele passa com o rabão assim, eu vou, pego no rabo dele, puxo, brinco. Mas ele sabe que eu vou brincar com ele. Ele sabe que eu não vou judiar. Aí eu deito ele no meu colo, acaricio ele, brinco com ele. Então é só um modo de chegar até o sentido da coisa. Mas é interessante o seguinte, que nem eu tive a coragem, a ousadia e saí. Falo isso para vocês que já tem uns 7 anos. E por incrível que pareça, eu tenho visto cada coisa que inacreditável. Então, é por aí. Então o que eu comecei a fazer? Buscar o Pai em espírito e em verdade. Eu comecei a ver que as coisas para mim começou a mudar. Então eu vejo o seguinte, que se eu sou pai, tenho 3 filhos, e eu sou um cara cheio de falha, que às vezes a gente é humano, então sei lá, talvez teria um desses erros uma falha. Agora eu diria o seguinte, que o Pai Celestial não tem falha nenhuma. Ué. Então veja bem, se eu ver a minha filha com o sapato furado, eu vou esperar lá, vai lá e compra o sapato, pô. Agora, isso é um fato. Agora imagine eu, né? Estou sem religião, sem nada e estou procurando entender as coisas do Criador em espírito e em verdade. Então vamos lá. Então comecei em espírito. E comecei a pregar para ninguém na igreja, procurando o porquê, as palavras dentro das escrituras, para as coisas acontecerem dessa maneira, para as pessoas ficarem em casa com a sua família e curtir a vida e pregar a palavra. Mas a palavra como Jesus pregava, não como eles pregam. Então o que eu comecei a perceber é o seguinte, a minha vida mudou. Que nem eu afio alicate de cutícula e sou chaveiro. E era uma luta aí embaixo que só Deus para ter misericórdia. Fala aqui embaixo que eu trabalho embaixo da minha casa. Tem a garagem embaixo, que nem aqui eu estou na sala conversando, explicando isso, que eu acordei era quase 5 horas da manhã e que esse negócio de fé na cabeça, vou pôr um vídeo e vou mandar para frente, aproveitar o macarrão que está quente, que depois que esfriar também é capaz de eu esquecer e bum. Então é isso. Então eu comecei a perceber o seguinte, que as coisas começaram a melhorar. Na saúde, né? Eu quando ia na igreja eu pesava 110 quilos, hoje eu peso 70 quilos. As doenças que eu tinha saí tudo, por quê? Parei de engordar daquele jeito, comecei a ter saúde, a cabeça começou a funcionar melhor, a minha vida espiritual melhorou da água para o vinho, porque comecei a fazer aquilo que Jesus mandou. Agora, fiquei preocupado no começo e fui examinar novamente as escrituras. Aí cheguei onde Jesus fala que buscar o reino de Deus e a tua justiça e amar o teu próximo como a ti mesmo, e as demais coisas será acrescentada. Eu diria o seguinte, quando a gente chega nesse patamar, Deus põe na mão, sem você pedir. Ele não tem falha, mas eu tenho, todos os pais têm, mas ele não tem. Agora diria eu o seguinte, se eu chegar diante dele e falar, me dá um pão, ele me dá uma pedra, seria eu um grande idiota. Porque qual pai que o filho chegando diante dele pedir um pão, ele dá uma pedra? Jamais. Então vamos lá. Então eu diria o seguinte, que, veja bem, que se eu sou templo do Espírito do Criador, eu vejo o seguinte, eu não tenho que pedir nada. Nada. Porque eu fico imaginando o seguinte, se eu pedir alguma coisa para ele,
seria eu o templo dele? Ou estaria chamando ele de cego, falando, pô, será que ele não está vendo que eu preciso disso, disso e disso e ele não me dá? Não. Não. Então não se cumpriria o que Jesus falou, que as demais coisas seriam acrescentadas. Eu diria o seguinte, para as demais coisas ser acrescentadas, que ele falou isso de coisas, né? Ele usou uma frase interessante, coisas. Então, às vezes a gente está atrás de alguma coisa, seria coisas. E isso abrange, você está entendendo, tudo. Agora, por quê isso aconteceria? Eu vejo o seguinte, começa as coisas se fluir na sua vida. Porque você, né, está levando o evangelho, você não está levando ao alforge nem ao parque. Porque veja bem, o alforge e o parque é para você não levar, mas levar o evangelho e sair sem nada. Mas não vai te faltar nada, segundo Jesus falou. Então isso é espiritual, isso é muito forte. Mas eu diria o seguinte, você pega seu dízimo e sua oferta, você leva lá, para ele levar para Deus? Ué, se ele pode levar para Deus, por que eu não posso? Só que ele está levando o que é de César para Deus. E César, na época, era moeda, tinha a cara de César. Então eu tenho que levar para Deus o que Jesus falou. Você está entendendo? Ser verdadeiro. Os verdadeiros levem em espírito. Porque o Pai procura os que adoram Ele em espírito e em verdade. Então, para Deus te achar, se você não for adorador em espírito e em verdade, ó, pode ir no monte, pode ir lá na igreja, pode orar para os enfermos, pode expulsar demônio, pode ser aquilo. Embora que você expulse, depois ele volta, mas vamos lá. E isso é um fato. Então o Pai procura os que adoram Ele em espírito e verdade. Agora, como que é adorar Ele em espírito? É você entrar no seu quarto e tal? Não, meu irmão. Quando você toma aquela ceia lá na igreja, você está comendo para você, não para Ele. Mas se você pegar o pão, repartir e dar para quem você vê que está com fome, você repara que não vai demorar 5 minutos, você vai sentir uma alegria diferente. Essa alegria diferente, eu diria o seguinte, alguém lá do alto se alegrou. Ele te achou, ele está procurando quem faz isso. Não aquilo. Entendeu? É por aí. Porque esse aí seria o verdadeiro batismo. O batismo espiritual. Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo, são espírito. Então nada é físico para chegar até ele, sim em espírito. Agora, se você usar o repartir do pão, aí sim. Isso aí abrange uma área grande. É você ajudar quem precisa, seja ela a área que for. Então você está fazendo uma coisa espiritual. Então o Pai está procurando os que adoram Ele em espírito e verdade. Agora imagine bem você fazendo isso, e examinando as Escrituras, ensinando quem não sabe. Eu vou falar para você aqui, ó, vem professor de teologia, pastores, vem anciões, vem de todo credo religioso. E eu faz 7 anos que eu não ponho o pé dentro de uma igreja. Agora, mas fiquei 15 lá. E eu venho comparando o que me ensinaram com o que Jesus falou, não bate. Então é o que eu explico para eles. E eles gostam de vir aí conversar. Fala, amados, é assim. Essa semana veio um pastor aqui e falou, pô, mas é o dia das vacas magras. Eu falei, amado, que vaca magra? Eu só vejo vaca gorda. Vaca magra eu só ouvia falar lá. E como só ouvia falar do diabo lá. Como só ouvia falar de Satanás lá. Isso para mim é vaca magra. Mas vaca gorda é quando você adora o Pai em espírito em verdade. Aí não tem vaca magra não, meu irmão. Ok? Ó, esse é um vídeo que eu pretendia fazer em poucos minutos, mas olha aí uma deixa. Ok? Então vou jogar para os meus amigos na internet e vocês possam meditar na palavra de Jesus e comparar com as do profeta que falaram, ver se bate, por aí vocês vão ver o mato mexer. Poderia também conhecer o verdadeiro nome, porque ele falou, ó,
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele tem um nome. Seria interessante fazer uma... Só para ver o mato mexer, o nome dele. Você quer ver um negócio bacana? Você chegar num líder religioso e falar para ele, ó, qual que é o nome do Pai? Ele falou, Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Então o nome. E Jesus, esse era o nome dele? Muitos já sabem que não. Ele fala, não, irmão, ele tinha outro nome. Bom, então parece que você já começa a perceber que eles não nem sabem o nome, então estão ensinando através de que espírito? Ok? Aí, pessoal, vou começar por mais uns vídeos aí para esquentar as coisas. Valeu, um abraço, tudo de bom. Até mais.